Fala aí, pessoal, beleza? Se você tem dúvida de como definir o seu tema, de como definir o seu título de pesquisa, esse é o momento, essa é a aula, então vem comigo. É isso aí, pessoal. A nossa ideia hoje é discutir um pouquinho sobre como definir a pergunta de pesquisa. Então, se você está na graduação, se você está numa pós, residência, mestrado, doutorado, em todos esses momentos, uma pergunta sempre vem: como é que eu vou definir o meu tema? Como é que eu vou definir a minha pesquisa? Então, esse é o momento exatamente de tirar suas dúvidas. Eu vou dar aqui algumas dicas, então não se esquece, deixa o seu like logo agora, ativa o sininho, inscreve no canal, porque toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo aqui no canal, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é pensar no seguinte: de onde é que essas evidências partem, né? Como é que eu vou pensar no meu tema? O pensamento no tema, pessoal, é de acordo com o seguinte: uma observação clínica, uma teoria de mecanismo, alguma experiência que você teve, né, de pesquisas clínicas que já existem. Então, muitas vezes, pensando assim, eu estou na graduação. Poxa, na graduação eu não tenho minha ideia. Passaram um trabalho lá na disciplina, eu tenho que fazer um artigo, eu tenho que construir uma pesquisa, ou eu estou finalizando a minha graduação, eu preciso fazer o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, como é que eu defino? Muitas vezes, uma dica é a seguinte: nesse momento inicial, pense no que é que você gosta de estudar, no que é que você tem mais afinidade, qual a área que você tem mais afinidade. E dentro dessa área, pense agora no seguinte: qual o assunto que eu mais gostei? Né? Então, muitas vezes você está ali durante a aula e aí teve aquele assunto que te empolgou, né? Te pegou, falou, rapaz, isso aqui é bem legal. Então, veja dentro daquele assunto se tem algo que possa ser, né, direcionado e possa ser usado como o seu trabalho de conclusão de curso ou a sua pesquisa dentro da disciplina. Então, essa é uma fonte. Né? Às vezes, até mesmo o seu professor ele chegou durante a aula, levantou uma possibilidade, levantou a ideia, opa, está aí o seu trabalho, está aí o momento de utilizar aquela ideia para o seu trabalho de conclusão ou para o artigo que você vai produzir, independente do objetivo que você tenha. Tá bom? Ou às vezes, eu fui lá no estágio e no estágio vi um paciente, observei um paciente e aquele quadro do paciente me interessou. Opa, eu posso fazer, por exemplo, um relato de caso? Né? É uma possibilidade. Eu posso, a partir dali, começar a fazer um estudo de caso? É uma outra possibilidade. Ou eu vou pegar e, ao perceber que muitos pacientes com o mesmo quadro estão naquele ambiente, eu posso realizar um estudo um pouco mais estruturado, né? Um pouco mais amplo, que não apenas um relato de caso. Então, pensem sempre nisso, tá? Naquela disciplina-chave, naquela área-chave, naquele tema-chave, e você vai refinando cada vez mais para chegar próximo do seu tema da sua pesquisa, tá bom? Um outro ponto importante aqui é o seguinte: toda vez que falamos de pesquisa, pensamos logo nessa pirâmide. Essa pirâmide, ela vem sendo reconstruída, né? E, se você observar bem, você consegue perceber que logo aqui em cima, nessa pirâmide, eu tenho as revisões sistemáticas com meta-análise, né? Então, são os trabalhos com maior peso. Porém, depende muito do tipo de pesquisa e do tipo de pergunta que você vai fazer. Porque observe, eu tenho aqui as revisões sistemáticas com meta-análise, logo aqui embaixo os ensaios clínicos randomizados, depois estudos de coorte, né, caso controle, e aí vai descendo, né, até ter ali um relato de caso, a série de casos. Então isso me dá a ideia de que um ensaio clínico, tirando a revisão sistemática, o ensaio clínico é o melhor tipo de desenho de estudo. Depende.
Depende da sua pergunta. Muitas vezes, o melhor desenho de estudo pode ser um estudo de coorte, novamente, com base na sua pergunta de investigação. Mas, de todo modo, muitas pessoas aqui podem pensar: eu quero escrever uma revisão sistemática, eu quero escrever uma meta-análise. E se liguem, breve aqui no canal teremos um momento para falar sobre revisão sistemática. Mas eu quero escrever uma revisão sistemática, eu quero escrever uma meta-análise. Beleza, você pode fazer isso, mas o que você precisa de antemão é: qual é a pergunta de investigação? O que é que eu quero com essa meta-análise? Né? Eu quero responder o que com essa revisão sistemática? Porque a depender dessa resposta, aí você pode utilizar no seu trabalho ensaios clínicos, você pode utilizar no seu trabalho um estudo de prognóstico, um estudo de diagnóstico. Então depende muito da sua pergunta de investigação. E aí, quando falamos sobre estudos de intervenção, tá? Ensaios clínicos, e até mesmo quando eu quero escrever uma revisão de estudos de intervenção, o que é um estudo de intervenção? De maneira bem simples, o estudo de intervenção é aquele onde eu tenho um grupo que realiza o tratamento que eu estou propondo e um outro grupo que não recebe esse tratamento. Então, ele pode ser um controle, ele não vai receber nada, ele pode receber um placebo, ele pode receber uma outra intervenção, e eu estou agora comparando, tá bom? E toda vez que você pensa nesse ensaio clínico, nesse estudo de intervenção, você tem que pensar na estratégia PICO. Você também pode encontrar, como eu coloquei aqui, PICOT, ou você também pode encontrar como PICOS. De todo modo, pessoal, isso aqui vai ajudar muito na definição do seu tema. Isso vai ajudar demais na definição do seu tema. Principalmente se o seu tema for na linha de um estudo de intervenção. Essa estratégia PICOT, ela tem o P sendo a população. Ou seja, qual o tipo de paciente que eu quero observar? O I é intervenção. Ou seja, qual é a terapêutica que eu vou utilizar? Né? Qual é a intervenção que eu quero aplicar nessa população? O C é o controle. O controle ou comparação, né? Ou comparação. Ou seja, eu estou comparando a quê? Eu estou comparando a minha intervenção com não fazer nada? Com um placebo? O O vem de resultado, tá? Então a estratégia toda é em inglês, então o O é de resultado, de desfecho. Então perceba bem, eu tenho uma população, eu tenho uma intervenção sendo aplicada, comparando com outro grupo, mas a pergunta é: eu quero observar o quê? Eu quero observar se aquela intervenção ela vai impactar em quê? Então, esse é o seu desfecho. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. E o T é o ponto no tempo. Tá? Como assim o ponto no tempo? Eu quero observar a resposta daquela intervenção durante 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Então, esse é o ponto no tempo. É quanto tempo eu quero de acompanhamento para esse paciente, para esse indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo aqui com base no trabalho que publicamos no ano passado. Olha só, o trabalho é treinamento muscular inspiratório, baseado no limiar de anaerobiose, sobre a capacidade funcional em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, né? RM, ensaio clínico. Então, notem que aqui nesse título, eu tenho a estratégia PICO sendo contemplada. Eu tenho população? Tenho. Pacientes de cirurgia cardíaca, né? Pacientes de RM. Eu tenho intervenção? Tenho. Treinamento muscular inspiratório, baseado no limiar. É minha intervenção. Eu tenho a comparação, se eu digo para vocês que é um ensaio clínico, eu tenho um grupo controle. Independente se é realmente o controle, o que não vai receber intervenção, se é um placebo ou se é outra intervenção. No caso aqui foi uma outra intervenção, mas é um comparador. Eu tenho desfecho? Tenho capacidade funcional. Então, notem que do pico, tá? Normalmente você vai encontrar como pico, de vez em quando como picot, ou de vez em quando como picos. E esse S seria do tipo de estudo, tá bom? Então, do pico, eu tenho aqui os 4 pontos selecionados. Então, perceba, olha a dica que eu estou dando para vocês.
Então, ó, estou ajudando vocês nesse momento, do seu trabalho do seu artigo lá da disciplina, para o seu trabalho de conclusão de curso, para a sua residência, sua pós, ou até mesmo o seu mestrado e doutorado. Estou dando essa dica para vocês. Estou ajudando vocês. Então, não esquece, ajuda também. Deixa aqui embaixo o like. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal. Perceba, a dica aqui é a seguinte: toda vez que você for, eu tenho que pensar no tema, eu tenho que definir meu tema. Pense no pico. Eu quero que tipo de paciente? Lembra que eu falei, ó, veja qual foi a área que você mais gostou, qual foi o assunto que você mais se empolgou, se interessou. Você tem aqui, provavelmente, a sua população. A sua intervenção, eu quero avaliar o quê? Dica. Não caia nessa. Então, como sou fisioterapeuta, eu vou dar uma dica aqui, né? Vou dar um exemplo aqui de fisioterapia. Não caia nessa de falar, ó, eu quero avaliar o impacto da fisioterapia em pacientes após cirurgia cardíaca. Não caia nessa. A fisioterapia, ela vai servir como intervenção? Não. Olha a gama de possibilidades que existem da fisioterapia. Você não vai encontrar o impacto da medicina sobre tal desfecho. Você não vai encontrar isso. Então, o impacto da fisioterapia é muito amplo, está muito abrangente, refine mais isso, tá bom? Então, ó, qual a intervenção que eu quero avaliar? É laser, né? É eletroestimulação? Pense na intervenção que você quer. Eu vou comparar quê? E nem sempre essa comparação é necessária, viu, pessoal? Depende se você está realizando e pensando num trabalho de intervenção ou não. Se não for intervenção, essa comparação pode não se fazer necessária. E eu quero avaliar o quê? Eu quero avaliar dor, quero avaliar força muscular, tá? Função pulmonar, risco de queda. Então aqui eu tenho basicamente a minha estratégia pico servindo como base para a formulação do seu tema, tá bom? Então, olha a dica que eu acabei de dar para vocês. Eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns outros pontos que detalharemos mais em próximas aulas aqui no nosso canal. Primeiro, existe um tipo de trabalho que é de experiência, tá? Então, assim, eu quero saber o que é que meu paciente acha da minha intervenção. Então, isso é de experiência. Pode ser um trabalho, por exemplo, qualitativo. Então, eu não tenho números efetivamente. Eu tenho a voz do paciente. Eu vou lá e faço uma entrevista com ele. Vou conversando com ele e, no final, tiro as partes mais importantes daquela entrevista e discuto no meu trabalho. Esse estudo de experiência. Você pode ter um estudo de prognóstico. Então, eu quero saber o seguinte, ó. O que é que vai acontecer com esse paciente com o tempo? Então, eu apliquei uma intervenção nesse indivíduo hoje e eu quero saber o que é que vai acontecer com ele daqui a 6 meses. Então, é de prognóstico. Eu quero saber lá na frente o que é que vai acontecer. Pode existir o estudo de diagnóstico. Então, eu quero saber o seguinte, eu não quero acompanhar esse paciente. Eu quero saber agora. Então, ele fez um teste, então eu apliquei um teste com ele, seja um teste na fisioterapia, tá? Ou em qualquer outra área, apliquei com ele um teste e quero saber se aquele teste ele tem um valor para mostrar se o paciente tem a disfunção ou não. Então, agora eu vou fazer um estudo de diagnóstico, tá? Um outro ponto que você precisa se atentar é o escopo. Se você quer fazer um trabalho de escopo mais aberto ou de escopo mais fechado. André, não sei o que é escopo e eu não sei, pior ainda, não sei o que é aberto ou fechado. Vamos pensar no seguinte, eu falo assim para vocês, ó, meu trabalho é treinamento muscular inspiratório sobre a função pulmonar. Treinamento muscular inspiratório sobre a função pulmonar. Ou treinamento muscular inspiratório em pacientes realizando hemodiálise. Notem, eu deixei aqui aberto, tá? Qual foi o desfecho? Não estabeleci desfecho. Eu tenho intervenção, treinamento muscular, eu tenho população, pacientes em hemodiálise, mas não tenho desfecho. Então, eu posso avaliar a qualidade de vida desse paciente, função desse paciente, força muscular, função pulmonar, força muscular periférica, tudo isso eu posso avaliar.
Então, ele está mais aberto, tá? Ele está mais aberto. O fechado, eu posso falar assim, ó, eu quero avaliar o impacto do treinamento muscular inspiratório em pacientes que realizam hemodiálise 2 vezes na semana em relação à força muscular. Olha como eu estreitei. Então, aqui eu tenho a intervenção, tá? Eu tenho a população, mas agora estabeleci um desfecho e também estabeleci, e aqui é um critério de inclusão, inclusive, aquele paciente só pode se ele realiza aquela quantidade de tempo de diálise. Então, se for outro, não vai servir. Existem pontos positivos e existem pontos negativos em cada tipo de escopo. Também teremos lá na frente uma aula falando sobre qual escopo é melhor, e talvez nem a pergunta seja essa, né? Quem é melhor, mas quais são as vantagens e as desvantagens de escopo aberto ou escopo fechado. E para finalizar, o que é que você sempre precisa se perguntar? O que estudamos, comparado a quem, em quem e qual tipo de estudo? Lembrem, nova dica. Está aqui uma nova dica, está ali título, mas pode ser para o seu tema da sua pesquisa. O que é que eu quero estudar? Eu vou comparar com alguma outra coisa? Eu vou comparar cinesioterapia com ultrassom? Ou eu só vou aplicar a cinésio? Em quem? Em pacientes com fibromialgia? Certo? Qual o tipo de estudo que eu vou usar? Depende da sua pergunta. Tá? Eu quero avaliar se essa cinesioterapia em pacientes com fibromialgia vai melhorar esse indivíduo 6 meses após, vai ter impacto na qualidade de vida 6 meses após, eu tenho um tipo de estudo. Se eu quero comparar, né, a cinesioterapia com o controle, então um grupo que não vai fazer nada, e saber qual a qualidade de vida desse paciente também após 2 semanas, ou após, né, terminou a minha intervenção, eu tenho um outro tipo de estudo aqui, tá bom? Mas o que fica aqui de dica é, toda vez que você for pensar no seu tema de pesquisa, pense na população que você quer, na intervenção que você quer estudar e no resultado que você quer observar. Beleza? São esses 3 pontos, principalmente se você está diante de um estudo de intervenção, que na maioria das vezes é o caso. Tá bom, pessoal? Então, não se esquecem, deixa seu like. Se você não deixou até agora, vai lá agora, deixa o seu like. Se inscreve também no canal, ativa o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal. Tá bom? Abraços!